Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Os que acharam, digam amém. Quem ouviu o programa de rádio hoje? Quem ouviu? Ih, rapaz, ninguém está acordando cedo? Quem ouviu o programa de rádio hoje? Quem está acordando pelo menos às 9 horas da madrugada? Ô, glória! Tem gente que 9 horas é madrugada ainda, viu? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Eu quero ler no capítulo 8. Peço que você esteja bem atento. Versículo 4 e 5. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Amém? Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra agora será, meu Deus, ministrada, proclamada. E aqui está o teu povo, Senhor, que deseja ouvir a tua palavra. Meu Deus, aqui está o teu povo, Senhor, que necessita da tua palavra. Eu peço, Deus, fale a cada vida, a cada coração, a todos que aqui estão e também àqueles que ouvem pelo rádio, assiste pelo canal. Deus, que não seja simplesmente o homem a falar, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador e fale a cada vida, a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. E você que crê, aplauda bem forte, bem forte. Isso, abre a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma pergunta: você vai fazer história ou contar história? Não precisa você responder, só guarda no teu coração esta pergunta: você vai fazer história ou contar história? Existem dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que fazem a história e aquelas pessoas que apenas contam história. Eu quero dizer aos meus irmãos que o nosso Deus, Ele dá a todas as pessoas a oportunidade de fazer a sua história, mas infelizmente nem todas as pessoas se apegam às oportunidades que o Senhor dá. Nem todas as pessoas se agarram às oportunidades que o Senhor dá. Eu quero deixar dois exemplos aqui na Bíblia Sagrada. Eu quero deixar o exemplo de dois homens que receberam a oportunidade que Deus deu. Deus deu a oportunidade aos dois para fazerem a sua história, mas apenas um se agarrou a esta oportunidade. Apenas um fez a sua história. O primeiro, e é justamente esse, o que agarrou a oportunidade que Deus deu. O nome dele, Eliseu. Repita comigo: Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um simples agricultor. Ele estava no campo, trabalhando. Ele estava lá com o arado, com uma junta de bois que puxava o arado.
preparando a terra para o plantio, porque esta era a sua profissão. Mas o Senhor mandou o profeta Elias ir até ele. O profeta Elias chegou até Eliseu, que cuidava da terra, preparava a terra para plantar, e lançou sobre Eliseu a capa. E ali estava a oportunidade que Deus concedia a este homem, porque aquele lançar de capa simbolizava um chamado que Deus estava fazendo na vida de Eliseu. Quando a capa cai sobre Eliseu, imediatamente ele solta o arado, a junta de bois, os seus instrumentos que usava para preparar a terra, e ele corre ao profeta, entendendo o chamado, vendo a oportunidade que lhe era concedida. Ele diz ao profeta: permita-me que eu vá só na casa de meu pai, eu vou me despedir, permita-me, depois logo voltarei e te seguirei, porque eu não vou deixar essa oportunidade passar por mim. Eu quero que você venha na sua Bíblia, eu quero que você observe em 1º livro dos Reis, capítulo 19. Observe isto, pois isto é muito importante, muito forte. Eu quero que você observe atentamente. Capítulo 19 do 1º livro dos Reis, versículo de número 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, e diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Versículo 20: então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Elias disse: vai e vai depressa, porque o Senhor está te dando a oportunidade. Vai e vai depressa, porque o Senhor, Ele está dando a oportunidade para tu fazer a tua história. Aí ele vai e logo ele retorna. No versículo de número 21, voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. O que eram aqueles bois e os instrumentos que diz a Bíblia? Era os bois e o arado, era o seu instrumento de trabalho, era com que ele aradava a terra, era com que ele cultivava ali a terra, sabe? Ele estava tão convicto daquela oportunidade, daquele chamado, que ele mata os bois que puxavam o arado, ele quebra o arado com os paus do arado, ele faz o fogo, distribui a carne para os seus amigos, e ele diz: nunca mais eu vou aradar a terra, nunca mais eu vou trabalhar na agricultura, porque agora eu estou me abraçando à oportunidade que o Senhor me concede. Agora eu vou seguir outro rumo, a oportunidade bateu em minha porta e me agarro a ela, nunca mais eu volto a aradar a terra. Ele começa a seguir o profeta Elias. Onde o profeta Elias ia, ele ia atrás. O que o profeta Elias fazia, ele observava. A maneira que o profeta se comunicava com Deus, ele ia observando. A forma com que o profeta andava, agia, se comportava, ele ia aprendendo. Ele passou a ser um discípulo fiel do profeta Elias. Ele estava ali todo o tempo aos pés do profeta Elias. E chegou um momento
que o profeta Elias disse assim para ele: ó, fica aqui que eu vou lá, acolá. E aí ele disse assim: não vou ficar não, aonde tu for eu vou também. Olha, fica aqui porque eu vou fazer algo lá, acolá. Não, eu não vou ficar, onde tu for eu estarei contigo. Porque ele sabia que aquela era a sua oportunidade. Ele sabia que aquilo ali era a oportunidade que Deus estava dando para ele mudar, para ele fazer uma nova história na sua própria vida. E aí o profeta, vendo que ele estava ali realmente aos seus pés, ali ao seu lado, disse assim: olha, eu vou ser tomado de ti. O Senhor está preparando e logo logo eu vou ser tomado de ti. Mas antes disso, me peça algo, qualquer coisa que você quiser pedir, e eu te farei. Aí sabe o que ele pede? Eu quero que tu me conceda a porção dobrada do teu espírito. Somente isso ele pede. Ele estava tão convicto do que ele queria, e olha que ele só era um agricultor, mas a oportunidade bateu em sua porta, e ele não mais largou a oportunidade. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 2, observe isso. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, e versículo de número 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que hajas porção dobrada do teu espírito sobre mim. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Você vê qual é a visão dele? A visão dele agora é tão somente o cargo profético. E aí ele recebe essa porção dobrada. O profeta Elias é tomado por Deus em uma carruagem de fogo, ele sobe aos céus. E a mesma capa que ele tinha jogado sobre Eliseu, fazendo um chamado na sua vida, agora ele deixa cair da carruagem de fogo, e o Eliseu, que não era profeta ainda, pega a capa e lança ela no Rio Jordão, e diz com palavra de profeta, voz de profeta: onde está o Deus de Elias? E as águas se abrem, e ali é confirmado a sua nova história. Agora já não era mais um agricultor, um lavrador, agora ele é o profeta Eliseu. Agora ele é o profeta Eliseu. Diz a palavra que os mesmos sinais que o profeta Elias fez, Eliseu também fez como profeta. Diz a palavra que o profeta Elias ressuscitou mortos, Eliseu também ressuscitou mortos. Diz a palavra que o profeta Elias multiplicou o azeite da viúva, o profeta Eliseu fez o mesmo. O profeta Eliseu, ele foi um homem tão ungido, tão santo, tão consagrado, que depois que morreu e foi colocado numa sepultura, um homem em uma guerra foi morto e lançado na mesma sepultura que o profeta Eliseu. Quando ele tocou nos ossos do profeta Eliseu, o homem reviveu, ressuscitou com o poder que ainda existia nos ossos do profeta Eliseu. De tão honrado que ele foi, a história foi feita. Ele não perdeu a oportunidade, ele fez a sua história na terra. Se ele tivesse deixado a oportunidade passar, se ele não tivesse feito a sua história, o seu nome nem aparecia na Bíblia, ninguém o conhecia, mas ele é conhecido como profeta Eliseu, profeta Eliseu, profeta Eliseu.
aleluia, aleluia. Escuta, Deus dá a oportunidade a todo ser humano de fazer a sua história. Deus dá a oportunidade a todo ser humano de fazer a sua história, mas infelizmente nem todos se agarram à oportunidade que Deus dá. Infelizmente nem todos recebem, tomam posse, se apegam, se abraçam com a oportunidade que Deus concede. Aí eu vou para o segundo exemplo, que é triste, mas eu tenho que falar. Eliseu agora já não é mais um agricultor. Eliseu agora é o profeta, o grande profeta Eliseu, o grande homem de Deus. Ele não aceitou apenas ser um contador de histórias, ele fez a sua história. Mas o outro quem é, pastor? O outro é Geazi. Repita comigo, Geazi. Quem é Geazi? Geazi foi um jovem que o profeta Eliseu chamou para ser seu ajudante. Assim como Elias chamou Eliseu para ser seu ajudante, Eliseu, sendo profeta, chamou Geazi para ser seu ajudante. Geazi, ele ia aonde o profeta ia. Geazi, ele acompanhava os passos do profeta Eliseu. Ele via o que Eliseu fazia. Ele observava a forma que Eliseu se comunicava com Deus. Sabe, ele estava ao lado do profeta Eliseu, mas infelizmente ele se corrompeu. Ele não perseverou. Ele não perseverou na oportunidade que Deus lhe concedeu. Você lembra de Naamã? Quem já ouviu falar em Naamã? Pois é, Naamã chegou à porta do profeta Eliseu. Naamã veio lá da Síria, cheio de ouro, prata, cheio de soldados, uma enorme carruagem. Ele veio à porta do profeta Eliseu lá em Israel. E aí o profeta Eliseu disse assim: tu quer ser curado? Vá lá no Jordão, mergulha 7 vezes. Ele foi, mergulhou 7 vezes. Na última ele ficou curado. Ele ficou completamente limpo daquela lepra que lhe acompanhava e ao mesmo tempo lhe atormentava. E vendo ele que tinha ficado curado, voltou na casa do profeta Eliseu. E ele quis presentear a Eliseu. Ele trouxe vários presentes para dar a Eliseu: prata, ouro, vestes. Mas o profeta Eliseu disse: eu não quero presente das tuas mãos. Eu não aceitarei os teus presentes. Eu não quero os teus presentes. Eu recuso os teus presentes. E aí ele voltou para a Síria. Só que Geazi, o ajudante de Eliseu, o que seria um profeta, vendo que Eliseu estava rejeitando os presentes de Naamã, deixou Naamã se afastar um pouco. Depois correu atrás da carruagem de Naamã, e lá ele inventou uma mentira: ô Naamã, vem cá, o meu senhor lá, o profeta Eliseu, mudou de ideia, recebeu umas pessoas lá e está precisando dos teus presentes, dá aqui os teus presentes. E recebeu os presentes e veio. Você quer ver na sua Bíblia? Acompanhe comigo. É importante que você acompanhe isso na sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Capítulo 5. Eu quero que você observe isto detalhadamente. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 20. Está escrito assim: então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa.
E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Veja que ele usa o nome do profeta Eliseu. Meu senhor está mandando vir aqui pegar os presentes que anteriormente havia rejeitado das tuas mãos. Naamã entrega o presente, ele volta com aquele presente, guarda lá e vai comparecer diante de Eliseu. Versículo 24: e chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinho e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Aquele jovem estava prestes a fazer uma história linda, assim como fez o profeta Eliseu. Aquele jovem seria o profeta de Israel após Eliseu, se ele tivesse perseverado, se ele tivesse se agarrado à oportunidade que Deus lhe deu. Escuta, Deus deu a oportunidade a Eliseu, Eliseu não deixou passar, se agarrou a ela e se tornou um grande profeta na terra de Israel, um homem honrado por Deus na terra de Israel. Essa mesma oportunidade foi dada a Geazi, mas este, por sua vez, não soube se agarrar a ela, simplesmente se corrompeu, desperdiçou a oportunidade que teve de ser um grande profeta na terra. E quem não faz história apenas fica contando a história dos outros. Quem não faz a história, conta apenas a história dos outros. Olha para quem está ao teu lado e diz: tu quer fazer história ou tu quer contar história? Eliseu fez a sua história, porque ele teve a oportunidade e se agarrou a ela. Geazi teve a oportunidade, mas não soube se agarrar a ela, ficou só contando a história de Eliseu, ficou só contando por aí, perambulando, leproso e contando os feitos de Eliseu, só contando as histórias. Você quer ver? Venha no capítulo 8, versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Versículo 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. Ele aparece, irmãos, ele aparece na Bíblia só como um contador de histórias. Ficou por isso mesmo, porque ele teve a oportunidade de fazer a sua história como profeta e não fez, desperdiçou. Aí ele ficou só contando a história dos outros.
Ele poderia também ter curado pessoas, ele poderia também ter ressuscitado mortos, ele poderia também ter multiplicado azeite, ele poderia também ter sido um grande profeta honrado na terra de Israel, mas não aconteceu. Por quê? Porque ele desperdiçou a oportunidade que Deus deu. Ele ficou apenas contando história, contando os feitos dos outros. Você sabe aqueles crentes que diz: aquele crente ali, um dia ele orou e eu vi o fogo descendo. Aquele crente ali, ele um dia entrou em mistérios. Ei, aquele crente ali um dia profetizou e aconteceu. Você sabe aqueles crentes que fica só contando história, só falando das coisas boas que os outros fazem, e ele não faz nada, porque tem a oportunidade e não consegue se agarrar a ela, irmão. Deus dá a oportunidade, ele não sabe se agarrar a ela. Deus concede a oportunidade, mas ele não sabe se agarrar a ela. Desperdiça. E você sabia que com relação à salvação isso vai acontecer também? Tem muitos desviados hoje dos caminhos do Senhor, que fica contando história. Um dia eu estive em uma igreja e eu fui até usado por Deus. Está lá desviado na sarjeta. Um dia eu estive em uma oração e vi o Senhor fazendo maravilhas, curando fulano, cicrano, batizando com o Espírito Santo. Está lá só contando história, porque teve a oportunidade e não soube se agarrar a ela. Não aceite isso. Não aceite isso. Quantas oportunidades o Senhor está te dando? Quantas oportunidades o Senhor tem dado para você? Oportunidades para você crescer ministerialmente falando, oportunidades para você crescer espiritualmente falando. Você vai preferir só viver contando história, irmão? Eu saio de perto quando eu vejo um crente contando muita história. Eu saio de perto. Eu não quero incentivar aquele crente a viver assim. Nós temos que fazer a nossa história. Nós temos que fazer a nossa história. Guarda isso no teu coração. Deus não quer que você seja um contador de histórias. Deus, Ele quer que você seja um herói. Deus, Ele quer que você seja diferente. Seja um instrumento, um vaso de honra. Deus, Ele quer que você seja um vitorioso, um vencedor. Deus, Ele quer que o nome dEle seja glorificado na terra através dos teus feitos. Através dos teus feitos. É isso que Deus, Ele quer. Como o seu nome foi glorificado através dos feitos do profeta Eliseu. Ele quer que o nome dele seja glorificado através dos teus feitos, das tuas conquistas, das tuas vitórias. Olha para quem está ao teu lado, bate no ombro de quem está ao teu lado e diga: não se conforme em apenas contar histórias. Não se conforme em apenas falar dos testemunhos dos outros. Não se conforme em apenas estar falando da vitória alheia. Faça a tua vitória, para você contar os teus próprios testemunhos. Faça a tua história de vencedor, de vitorioso nessa terra, irmão. Amém. Você está disposto a se agarrar às oportunidades que o Senhor te der? Até um cego soube agarrar a oportunidade. Lá sentado à beira do caminho, se cobrindo com uma capa, sabe, levando poeira todo tempo, sendo humilhado.
Aí ele ouve um barulho e as pessoas falando do nome de Jesus. Ele percebe: opa, Jesus está passando, aí está a minha oportunidade. Lançou de si a capa e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandavam ele se calar, pois o seu grito era tão alto que incomodava as pessoas. Mas ainda que mandassem ele se calar, mais e mais lhe gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele não se calava? Porque ele sabia que aquela era a oportunidade da sua vida, e ele não ia perder, ele não ia deixar passar. Não importa quem se incomode com o meu grito, eu vou continuar gritando até Jesus olhar para mim, até Jesus me chamar, porque eu quero mudar de história, eu quero mudar de vida, eu quero sair dessa sarjeta, eu quero sair desse pó, desse fundo de poço. E aí ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele é bem-aventurado. Jesus, ele para e diz: manda chamar aqui esse homem. E quando ele chega a Jesus, Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? E ali ele poderia ter dito qualquer outra coisa: Senhor, manda um cão guia para mim, porque eu sou cego, né? Um cão guia vai me ajudar muito. Ô Senhor, faz o seguinte, faz aparecer aqui um dinheirinho no meu bolso, porque eu sou cego, né? E aí eu vou ter como pagar 1 ou 2 servos para estar me auxiliando. Não, Senhor, eu quero enxergar. Então vai, a tua fé te salvou. Aí ele disse: eu vou não, eu vou te seguir. Eu vou para onde? Eu não vou mais sair perto de ti não, Senhor. Agora eu vou te seguir pelo caminho. Não, eu vou perder a oportunidade de te seguir de forma alguma. A Bíblia diz que ele passou a seguir a Jesus Cristo. Ei, nós temos que ter esta convicção. Nós temos que ter essa convicção dentro de nós, irmãos. Vamos estar atentos quando a oportunidade bater em nossa porta. Vamos estar atentos quando o Senhor falar conosco. Vamos estar atentos quando nós vermos assim, nos depararmos assim com as oportunidades, porque o Senhor dá a cada pessoa a oportunidade de fazer a sua história, de mudar a sua vida, de ter uma vida transformada. Vamos estar atentos e vamos realmente tomar posse, se apegar, se abraçar, se agarrar a estas oportunidades, irmãos. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Você pode levantar sua mão direita assim para o alto e dizer: Senhor, eu não vou deixar a oportunidade passar. Diga: Senhor, eu não vou aceitar ser um contador de história. Diga: eu não vou aceitar essa vida medíocre, sem ter um testemunho de vitória para dar. Diga: Senhor, eu vou fazer a minha história, eu vou ter as minhas conquistas, eu vou ter as minhas vitórias, e eu vou dar os meus testemunhos para glorificar o teu nome nessa terra. Amém? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.